Sejam muito bem-vindos a mais um Nutrição é Saúde. Meu nome é Letícia Medin, eu sou nutricionista comportamental e hoje a gente vai falar sobre o que eu mais amo, que é sobre o comportamento alimentar. Independente de qual for o teu objetivo, hoje eu quero te explicar como a abordagem comportamental, que a gente também chama de terapia nutricional, pode te auxiliar nesse processo de emagrecimento, ou de hipertrofia, ou de melhora da relação com a comida, ou de melhora na saúde, melhorar exames, enfim, tá? A gente consegue utilizar a abordagem comportamental em qualquer que seja o teu objetivo, e hoje tu vai entender por quê, tá? Mas pra gente contextualizar, então, começar do início. Quando uma pessoa busca uma nutricionista e a gente não leva em conta esses aspectos comportamentais, o que normalmente acontece é que a pessoa vai sair da nutricionista com uma dieta, com um plano alimentar, né? Com lista de alimentos que ela pode comer, lista de substituições, independente. O que ela vai receber da nutricionista é um plano alimentar, que muitas vezes vai ser feito especificamente para ela, às vezes vai ter quantidades, às vezes não vai ter. Mas é basicamente isso, né? Claro, mais orientações de água, do que ela tem que evitar, do que ela deve consumir, mas se resume a isso. E aí o que acontece? A pessoa chega em casa, ela vai seguir tudo lindo, perfeito, né? Pra dar esse exemplo, vamos focar que o objetivo da pessoa seja emagrecimento, tá? Então, ela vai seguir esse plano alimentar, dieta, enfim, como vocês preferirem chamar, por um período de tempo. E aí, ela vai ter, normalmente eles fazem um dia livre, ou o final de semana livre, ou então uma refeição livre, enfim. Ela vai ter esse momento livre, e aí ela vai se deparar com a primeira dificuldade, porque ela não vai saber o que comer. Ou então, ela vai ter vontade de comer de tudo. Vai ter vontade de comer todas aquelas coisas que não estão inclusas no plano alimentar dela. E isso pode ser um problema, tá? Porque a pessoa, ela pode não saber como lidar com isso, ou então, até sabe como lidar, mas ela acaba exagerando porque ela tá com muita vontade de comer isso, porque ela sabia que era uma coisa proibida antes, tá? E ela agora pode. Então, esse é o primeiro ponto. Aí a pessoa passa por esse momento ali dessa refeição livre e segue, digamos, por mais 2 ou 3 semanas. E aí vem uma confraternização de aniversário. E a pessoa já fica desesperada, porque ou ela vai chegar lá, ela não vai saber como se portar, ela não vai saber o que comer, ela não vai saber a quantidade do que ela pode comer, porque no plano alimentar dela tem quantidades. E agora ali ela tá na refeição livre, ela não sabe a quantidade que ela pode comer daquela pizza, por exemplo. E aí, ou ela vai passar por isso e vai conseguir continuar seguindo o plano alimentar por mais um tempo, ou vai ser o momento que ela vai chutar o balde, né, como gostam de dizer, e vai passar o resto da semana inteira, ou às vezes nem volta mais pra dieta dela, pro plano alimentar que ela tinha, tá? Porque foi uma coisa frustrante, uma coisa que ela não soube lidar, porque ela não tinha as ferramentas necessárias para isso, tá? E se a pessoa consegue continuar seguindo esse plano alimentar depois desse evento fora da rotina, ela começa, depois de um tempo, a ter muita vontade das coisas que são proibidas. Às vezes nem é depois de tanto tempo assim, tá? Às vezes a pessoa fica 2 semanas na dieta e começa a ter vontade desesperada de comer chocolate, de comer hambúrguer, de comer batata frita, de tomar refrigerante. E tudo isso porque ela sabe que é proibido. Eu já disse isso aqui outras vezes e eu acho que é de conhecimento geral, né? Mas que quando uma coisa é proibida, aí sim que a gente vai ter vontade de comer essa coisa, né? Então, se eu disser pra ti que a partir de hoje tu não pode mais comer batata frita, ou tu vai querer comer batata frita hoje pra a partir de amanhã tu não comer mais batata frita, ou então vai dar 2 dias tu vai estar morrendo de vontade de comer batata frita. Por mais que às vezes seja uma coisa que tu nem consome tão frequentemente, seja uma coisa que tu nem goste tanto. É só porque quando o nosso cérebro tem algo como proibido, aí sim que dá vontade, tá? Então, essa é a rotina normal de uma pessoa que vai numa Nutri que não visa o comportamento alimentar, tá? A pessoa vai na Nutri, pega o plano alimentar, tem esses episódios que eu falei, pode até perder peso no meio do caminho, porque ela tá tendo um déficit calórico, mas no final das contas, ela vai parar o plano alimentar pela metade, não vai conseguir concluir o tratamento, ou às vezes até conclui, mas a partir do momento que para de fazer a dieta, recupera o peso perdido e tem o famoso efeito sanfona, que é o engorda, emagrece, né? Então, isso é o que acontece com mais de 90% dos pacientes que chegam até mim no consultório
e que é comprovado cientificamente desde 1987, né? Tem estudos que comprovam isso, que isso acontece, que as dietas são falhas por conta disso, tá? E aí agora eu vou explicar para vocês como é que funciona então um atendimento com a abordagem comportamental. As dietas elas não funcionam porque elas não levam em conta o comportamento da pessoa. Pensa comigo, eu ou tu também tem sempre um comportamento em específico. Então, tem muita gente que tem alimentos que lembram a infância, tem gente que gosta de comer na frente da televisão, tem gente que quando tá muito nervosa ou ansiosa come um monte, e tem gente que quando tá nervosa ou ansiosa não come nada. Tem gente que quando tá em casa passa o dia inteiro beliscando. E tem gente que quando tá no trabalho tem uma gavetinha com petiscos e passa o dia inteiro beliscando no trabalho. Tem gente que come as emoções, que nem a gente gosta de dizer. Que qualquer emoção que tem, seja triste ou feliz, vai pra comida. E tem gente que não. Tem gente que, muito pelo contrário, não come nesses momentos. Tem gente que gosta de fazer as refeições certinhas a cada 3 horas ou quando a fome vem. E tem gente que fica horas e horas e horas sem comer porque esquece que tem que comer ou tá muito em cima do trabalho ou, enfim, não quer comer tanto porque quer emagrecer. Tudo isso são comportamentos. Todos esses pontos que eu citei são comportamentos alimentares. E aqui eu nem tô entrando no assunto de transtornos alimentares que podem causar. Então, compulsão, anorexia, bulimia, a gente não vai entrar nisso hoje, tá? Mas tudo isso que eu falei são comportamentos alimentares. E esses comportamentos alimentares fazem parte de quem a gente é e a gente não tem como excluir eles da nossa vida. A gente pode, claro, tratar eles, principalmente quando é algo compensatório ou muito frequente ou que realmente vai atrapalhar muito o teu processo. Então, a gente trata eles, a gente não fala, não tem como dizer, não faz mais isso, porque é uma coisa que tu tá acostumada a fazer. Então, o comportamento alimentar, ele tá na vida de todo mundo e a gente precisa aprender a lidar com ele. Outro comportamento muito comum é a cultura da dieta. Pessoas que têm instaurado na cabeça sobre a cultura da dieta e que acha que tem que comer de 3 em 3 horas, acha que não pode comer carboidrato, acha que não pode comer depois das 7 horas da noite. Tudo isso são comportamentos alimentares que a cultura da dieta implementou, tá? Pessoas que têm o costume de se pesar todos os dias, pessoas que têm uma má relação com o corpo ou têm uma imagem distorcida, que se enxergam diferente quando se olham no espelho. Tudo isso faz parte do comportamento alimentar. E é isso que a terapia nutricional trata, que é o que eu trabalho, tá? Eu sempre gosto de dar um exemplo assim. Independente de qual for teu objetivo, eu já comentei que a gente consegue tratar junto com essa parte do comportamento alimentar, né? Então, se tu quer emagrecer, que é o exemplo que eu vou utilizar, tá? Então, digamos que tu quer emagrecer, tu vai chegar até mim, e é a mesma coisa do que se a gente for colocar móveis dentro de uma casa que ainda não tem telhado. Não dá certo, né? Mesma coisa acontece com a alimentação. Se a gente primeiro precisa tratar a parte do comportamento alimentar para depois começar a focar realmente no emagrecimento. Isso não quer dizer que durante o processo que a gente está trabalhando o comportamento alimentar que tu tem em específico, não quer dizer que a gente vai deixar de lado toda a parte alimentar e não vai ter uma rotina alimentar. Muito pelo contrário, a gente consegue fazer as duas coisas junto, mas o foco não é o emagrecimento no primeiro momento, e sim trabalhar essa parte comportamental que tu apresentou que me chamou mais a atenção. Então, é isso que um tratamento comportamental visa, tá? A gente foca primeiro no teu comportamento para depois focar no teu objetivo mesmo. Primeiro a gente coloca o telhado na casa para depois colocar os móveis. Tá, mas Leite, como é que funciona essa parte de comportamento alimentar? Como é que se trata isso? Então, gente, depende, tá? Cada pessoa tem uma forma diferente, cada pessoa, como eu disse, vai ter um comportamento alimentar diferente. Mas vamos simular que uma pessoa chegou até mim e ela apresenta muito comer emocional, então ela tá nervosa, ela come, ela tá ansiosa, ela come, e também que ela não sabe identificar as vontades dela, tá? Então, ela vê alguém comendo um milkshake, ela vai tomar, ela vê um cookies em cima da mesa, ela tem que comer, sabe? Vamos pensar numa pessoa assim, e a pessoa, além de tudo, ela quer emagrecimento. Então, primeiro ponto, a gente vai entender quais são os sintomas que fazem com que ela coma
em excesso. Então, ela tá ansiosa, ela tá nervosa, ela tá triste, ela tá frustrada. O que aconteceu nesse dia? Eu gosto muito de trabalhar com a parte de diário alimentar. Então, eu vou dizer pra pessoa me anotar o que ela comeu, se ela sente que ela comeu em excesso, e também o que aconteceu nesse dia, como estava o sentimento dela naquele dia, naquela refeição, para ela ter comido isso, porque tudo isso vai interferir no resultado final, tá? Então é uma forma de a gente conseguir avaliar o que tá acontecendo. E aí depois que a gente consegue entender qual o sentimento prioritário ali que tá causando esse comer emocional, normalmente é ansiedade, tá? Então, digamos que no caso dela vai ser ansiedade também, a gente vai pensar em fórmulas de escape que façam com que ela consiga sentir prazer em outra coisa além da comida. Porque não tem como a gente comer as nossas emoções. E muitas vezes o que acontecia, vamos supor no caso dessa paciente, mas que é muito comum, é que a pessoa vai lá, desconta a emoção na comida, come a emoção, digamos, né? E aí ela acaba se sentindo muito frustrada e culpada por ter comido a mais, ou por ter comido uma coisa que nem queria comer, ou enfim, por ter exagerado, agora tá super cheia, sabe? Então, a gente leva isso em consideração justamente para não acontecer essa culpa pós-exagero, tá? E aí, a partir disso, a gente começa a fazer com que a pessoa entenda qual o sentimento dela que causou isso, né? Qual o sentimento que fez isso, e também o que ela pode fazer, quais outras coisas que geram prazer nela, além da comida. Então, digamos, sei lá, ela gosta de desenhar, ela gosta de pintar, ela gosta de, sei lá, fazer caça-palavras, ela gosta de assistir série, gosta de caminhar, correr. Normalmente a corrida ou o exercício físico é uma ótima válvula de escape, uma ótima fonte de prazer que a pessoa pode encontrar além da comida, tá? Então, nesses momentos, a gente fala pra ela assim, ó, fulana, quando tu vê que tu tá muito ansiosa e deu vontade de comer e tu percebe que não é fome, então vai fazer uma dessas coisas que a gente listou, pense em coisas que te geram prazer além da comida, e isso normalmente funciona muito, tá? Então, nesses casos, a gente também tem que começar trabalhando muito as questões de fome e saciedade, né? Os significados e como identificar e treinar isso, porque as pessoas vêm totalmente desconexas com esses sinais que o nosso corpo nos manda. Então, quanto mais a gente conseguir treinar esses sinais e aperfeiçoar eles no dia a dia melhor, né? Mais fácil vai ficar o tratamento, justamente porque ela vai entender que naquele momento não é fome física, é uma fome emocional, né? Porque ela tá ansiosa, ela tá nervosa, ela quer comer. Então, essa parte do comportamento alimentar, ela é muito essa parte de conexão contigo e com o teu próprio corpo. Pra daí, a partir disso, tu conseguir entender o que faz sentido pra ti. Se faz sentido tu comer. Vai ter momentos que a gente tá tão nervosa, tão ansiosa, que a gente vai querer comer mesmo assim. E tá tudo bem, eu não tô dizendo que nunca vai acontecer um comer emocional. Acontece. Só que é muito importante que a gente identifique, tipo, eu vou comer agora e eu sei que é um comer emocional, que eu não estou com fome física, sabe? Isso é muito importante. A gente trabalha muito também as questões das vontades, que eu dei o exemplo ali, que vamos supor que essa paciente tenha. Então, ela chega pra mim e ela fala que ela vê alguma coisa e ela tem que comer. Então, ela não sabe identificar as vontades dela. E aí, a gente tem vários tipos de vontade. Eu gosto de dividir entre fome mesmo, né? Vontade, vontadezinha ou vontadezona, tá? No fome, é a fome física, né? Sinais de barriga roncando, tem gente que sente dor de cabeça, começa a pensar mais em comida, então é fome. A vontade é aquela vontade genuína que eu gosto de chamar, que é aquela vontade não urgente, sabe? Já aconteceu contigo, aposto, de tu tá, sei lá, muito tempo com vontade de tomar sorvete. E aí vai ter um momento que tu vai ter contato, vai ter essa abertura e vai tomar o teu sorvete. E tu vai matar essa vontade, sabe? Ela é uma vontade genuína, assim, que tu sente lá de dentro, que tu tem vontade de comer aquela coisa, mas ela não é uma vontade urgente, super, que precisa comer agora, tá? E aí a gente tem a vontadezinha, que ela é uma vontade específica, então, pelo momento, assim. Eu vi, sei lá, alguém passando com um sorvete aqui na rua, fiquei com vontade de tomar sorvete. Tu entende que não é uma vontade? É só porque tu viu. E aí pode ser que tu vai entrar em contato com essa vontade e depois tu vai se arrepender, porque tu não precisava ter comido isso, porque nem era vontade mesmo, sabe? É uma vontadezinha, assim, só porque tu viu. E se tu não comesse, provavelmente ia passar.
Ou talvez não ia passar e ela ia se tornar uma vontade, mas daí é outro caso, né? E tem a vontade zona, que é aquela vontade, assim, urgente, que tá muito ligada com o emocional e que a gente tende muito a exagerar quando a gente sana essa vontade. Então, por isso que eu digo que sempre quando vem essa vontade ligada ao emocional, que tu sabe que tu só quer comer aquela coisa por conta do emocional, tenta dar uma afastada, uma respirada, às vezes sair do ambiente que tu tá, ir no banheiro, sabe? Se tá no trabalho e não pode parar, vai no banheiro, volta. Tudo isso ajuda muito nessa questão da vontade, porque as chances de exagerar quando a gente não tá querendo comer são muito grandes, porque a gente acaba ficando frustrado. E aí a gente exagera e aí depois a gente sente culpa. E é um ciclo que não tem fim. Então vocês conseguem entender a importância de tratar o comportamento alimentar antes de qualquer coisa. E sem contar que nessa parte de comportamento alimentar, como eu disse antes, também entra a forma como tu come, se tu come muito rápido, se tu come assistindo TV, se tu consegue entender os sinais do teu corpo de fome física, de fome fisiológica, se tu consegue entender os sinais da saciedade do teu corpo, quando a diferença de realmente estar saciado e estar cheio, sabe? Então tudo isso faz muita diferença pro teu emagrecimento. E a partir disso a gente vai tendo uma melhor qualidade de vida como um todo, porque a gente aprende a lidar com os nossos sintomas, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos, obviamente, né? E a gente consegue se libertar dessa prisão, digamos assim, que é a cultura da dieta, que nos impõe coisas que muitas vezes não fazem sentido na nossa vida, que nos impõe padrões que às vezes são muito longe e que a gente nem quer atingir, mas como tá na moda, né? Padrão de beleza a gente vai atrás e às vezes nem era isso. Então, a cultura da dieta, ela tá aí, e o quanto mais a gente se desconecta do nosso comportamento alimentar, mais a gente vai estar em cima da cultura da dieta, que não é uma coisa legal e não nos faz bem. Então, tentar cada vez mais se conectar com o nosso comportamento, com coisas que a gente tem controle sobre a nossa vida e que às vezes a gente nem percebe que tem. Então, se conectar com essa parte do comer e dos teus sentimentos e das tuas vontades, dos teus prazeres também é muito legal e faz muita diferença, principalmente no processo de emagrecimento, no processo de hipertrofia, para quem quer melhorar a saúde, para quem quer aprender a se alimentar melhor. Isso aqui é a chave do sucesso, porque a partir disso tu consegue manter pro resto da tua vida um comportamento alimentar saudável e, consequentemente, ter um estilo de vida saudável também, certo? Por hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Eu amo falar sobre isso. Se vocês gostarem e estiverem assistindo pelo YouTube, comentem aqui embaixo também, que eu posso trazer mais sobre esse assunto, dando outros exemplos de comportamento alimentar, ou falar na prática como eu trabalho com isso, como eu posso ajudar vocês através disso, que eu acho que vai ser muito útil e que todo mundo tem um comportamento, às vezes só não percebe. É isso aí, então. Muito obrigada, vejo vocês no próximo.